Uma vez, uma amiga me falou assim: aprenda a viver com pouco, Lara. E eu confesso que aquela frase não me fez um sentido assim. Na hora que eu ouvi, eu fiquei como assim? Mas eu sempre vivi com pouco. E eu me perguntei, eu me fiz essa pergunta dessa forma. E viver a vida com pouco, ela é bem desafiadora, mas ela te ensina a dar valor para as coisas que realmente faz sentido na vida. E eu falo de viver com pouco, mesmo na questão assim, poucas coisas. Então, seja no pouco dinheiro, poucos produtos, pouco consumo de coisas, diminuir mesmo em todos os sentidos, para que isso faça sentido na nossa vida. Então, isso na prática aqui está acontecendo da seguinte forma: aprender quais alimentos são essenciais para eu continuar me alimentando e sendo uma pessoa saudável, os exercícios que são fundamentais para eu continuar saudável e quando eu estiver mais velha, esse exercício que eu fiz, ele não vai ter agredido o meu corpo, mas sim transformado ele em algo que me faz ser ativa, algo que me faz funcional. E aí eu percebi que está sendo para mim a musculação, né? E aí cada um vai se encontrar em uma atividade. Também está sendo no trabalho, o pouco do trabalho, que não é fazer demais, não é entrar naquela produtividade louca de ter que fazer e trabalhar o dia inteiro, 24 horas, mas fazer pouco, com presença, com consciência e sustentar isso por um período de tempo. E que se um dia você tiver a oportunidade de ter mais coisas, você vai perceber que ele tá ali a mais, mas que o essencial você já soube dar valor. Eu venho de um lugar que não é a gente não tinha acesso a muitas coisas, né? A gente já tinha pouco, já tinha que aprender a lidar com aquilo, mas aí, conforme você vai tendo contato com outras pessoas, você vai vendo que tem outras pessoas que têm uma condição diferente que a sua e que para eles isso é absolutamente normal, diferente do que a gente é. Então, quando você entra nessa comparação, eu acredito que faz mal, porque aí você começa a não ver valor no que você tem e começa a só querer outras coisas. Não tem nada de errado da gente querer, da gente ter essa ambição de querer construir algo pra gente e ter acesso a outras coisas, mas existe uma base que você constrói quando você tá com pouco, quando você observa que o mais importante é viver com pouco. Uma das coisas que eu tenho feito é, inclusive, na minha agenda ter pouca coisa para fazer. E se eu puder diminuir, eu vou diminuir. Eu vou diminuir, fazer com qualidade para que eu consiga sustentar isso ao longo do tempo. Porque não adianta eu começar várias coisas e não manter isso na minha vida. Então, sustentar isso ao longo do tempo é muito importante e aproveitar para observar nesse pouco o que faz sentido para você continuar vivendo. Eu li um livro recentemente que fala sobre
as pessoas, o país mais feliz, que é a Dinamarca. Hoje eu acho que não é mais, mas eles trazem pontos que falam sobre as pessoas que na Dinamarca são consideradas um país mais feliz, e uma delas é esse ponto, que é viver com o essencial, com o básico, morar, ter uma vida ativa socialmente. Então eles têm um vínculo afetivo ativo com as pessoas ali da comunidade, exerce atividades sociais. Eles também ensinam seus filhos a lidar com a frustração, porque as histórias que eles contam para os seus filhos não são como os contos de fada, que no fim dá tudo certo e tudo fica bem. Eles falam para os seus filhos que essas histórias muitas vezes podem acabar mal. E isso constrói na cabecinha da criança, já desde pequena, a lidar muito bem com a frustração, com o não, com o que não der certo. E aprender a ser resiliente, né? Porque aí a pessoa vai aprender a lidar com aquela coisa ruim e já ver o que ela pode fazer com aquilo e transformar, né, em algo bom, um aprendizado. E me chamou muita atenção quando eu quis ler esse livro, até porque eu estava numa fase que parecia que as coisas não estavam fazendo muito sentido. E aí eu falei, deixa eu entender por que as pessoas então aí se consideram felizes. Tem um outro documentário na Netflix que se chama Zonas Azuis, que também fala nesse sentido, mais voltado para a atividade social, que eles priorizam viver em comunidade e isso aumenta a longevidade. E eu acho super interessante a gente poder olhar para isso, para a gente e para poder passar para os nossos filhos ou para quem está perto da gente, né? E entender o que realmente faz sentido. Então, se a gente tiver a oportunidade de reduzir, eu vejo como uma experiência pessoal que, além de diminuir a sua ansiedade, de fazer muitas coisas, de ser produtiva, vai deixar você mais presente, mais consciente, e isso é muito importante para você, ao longo do tempo, sustentar determinada atividade, sustentar determinado tipo de pensamento, e isso vai com certeza, vai produzir bons frutos lá na frente. É igual cuidar de um jardim, de uma horta, enfim. É você plantar ali aquelas sementinhas para colher. E isso exige paciência, exige você ser aberto a se observar, a ver a se avaliar, né, ao longo do tempo, para você ir vendo o que faz sentido, o que não faz, e o que realmente é importante na nossa vida. E eu quero muito que assim como eu tive a curiosidade de entender o que faz essas pessoas se sentirem felizes, você também possa refletir daí o que realmente te faz feliz, né? E se você já tem muito, que bom, porque você também vai ter a capacidade de olhar o que realmente faz sentido na sua vida. E se você tem pouco, aproveitar esse pouco para ver isso agora também.